Olá, tudo bom com vocês? Uma feliz semana. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, cheia das bênçãos de Deus. O meu sábado foi uma bênção, com a graça de Deus. E acabei de chegar em casa e eu vou fazer uma pequena correção. Vejam só, na segunda-feira, na pergunta B, que princípios formam a base do governo de Deus? Da lição que nós estudamos a semana passada, né? Essa resposta, eu li que princípio formam a base do governo de Deus e respondi que é o amor. Realmente, o princípio que forma a base do governo de Deus é o amor. Mas a pergunta é que princípios formam a base do governo de Deus. E os princípios que formam a base do governo de Deus é amor, bondade, misericórdia e verdade. Então não é só o amor, né? O amor é o grande princípio, mas também tem a bondade, a misericórdia e a verdade. Eu vou ler o texto para vocês que confirma. Diz assim, olha, Deus poderia ter destruído Satanás e seus simpatizantes com a mesma facilidade com que se joga um pedregulho no solo, mas ele não fez isso. A vitória contra a rebelião não deveria ocorrer pela força. O poder de forçar os outros é um atributo do governo de Satanás. Os princípios do Senhor não são desse tipo. A autoridade de Deus repousa sobre bondade, misericórdia e amor. E a apresentação desses princípios é a sua ferramenta. O governo divino é essencialmente moral, e a verdade e o amor devem ser o poder predominante. Então, os princípios de Deus, né, bondade, misericórdia, amor, verdade. E a verdade e o amor são os princípios predominantes. Ok? Peço desculpa por ter respondido somente amor, né? Mas hoje, na harmonização da lição, eu prestei atenção que são princípios e não princípios. Ok? Que Deus nos abençoe. Também não respondi, né? Não fiz aí a segunda, as últimas perguntinhas lá de sexta-feira, que seria a recapitulação, e vou fazer agora com vocês. Diz assim, ó, que tipo de caráter Deus tem? O caráter de Deus é um caráter perfeito, né? Imutável, justo. Esse é o caráter de Deus. A pergunta 2 diz: como as três pessoas da divindade trabalham harmoniosamente? Eles trabalham em um só pensamento, uma união completa e perfeita, né? Caráter, né? Em planos, eles são unidos, né? Que ilustração Ezequiel usou para descrever a origem do pecado? Ele usou o rei de Tiro, né? Que era um rei que estava em ascendência, crescendo, né? Poderoso, né? E também muito arrogante. Então, Tiro, ele foi a ilustração, o rei de Tiro foi a ilustração usada, né? Para descrever a origem do pecado, né? Na arrogância, né? Na soberba. A pergunta é 4. Qual é um dos pecados mais difíceis de vencer e o qual deu origem à iniquidade? A soberba, o orgulho, né? A gente diria numa linguagem mais popular, o se achar, né? Então, a soberba, o orgulho, ele é muito difícil de vencer. Muito difícil de vencer. Deus tem que ter muita misericórdia. E a pessoa tem que querer muito mudar, né? Pedir, buscar, orar muito, pedindo a Deus transformação. A pergunta 5 diz: como e por que o mal finalmente acabará? Cristo deu seu sangue para pagar os pecados, né? Para pagar a punição pelo pecado, né? Que era o sacrifício perfeito, e ele foi o sacrifício perfeito. E assim ele tem autoridade e o poder para eliminar Satanás. Isso ele fará quando ele voltar depois aqui na terra, né, para eliminar raiz e ramo, Satanás e todos aqueles que o seguir. Amém? Ele vai ser queimado no fogo eterno, ou seja, nunca mais ele existirá. Amém? Que Deus abençoe e vocês tenham uma feliz semana. Daqui a pouco vocês vão estudar a lição, o primeiro tópico de domingo. Vamos estudar com a irmã Raquel Lage, a origem e a eliminação do pecado. Que Deus nos abençoe. Tenham uma feliz semana. Eu tenho certeza que vão gostar muito das lições com a irmã Raquel. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.